Como num deserto isso vai passar. Amém. É lindo, sim. Deixa eu lhe perguntar aqui. Como você chegou aqui na igreja? Qual era a sua situação? Eu vim de 20 anos, né? Seguindo do mundo. E eu cheguei aqui, eu tinha acabado de descobrir o câncer de mama, né? E a primeira vez que eu cheguei aqui, assim, já tinha 20 anos que eu não colocava os pés na igreja, no templo, né? E a princípio eu me perguntei, Senhor, mas o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, Deus ele me mostrou tudo tão perfeitamente. A transformação de Deus ela é tão real, porque ele pega uma pessoa do mundo que tá cheia de coisas, de mentiras, tá cheia de si, e ele vai transformando, né? E ele me colocou em um processo, né, com câncer. Ele me colocou nesse processo para ele me ensinar o que eu tinha para aprender, né? O que ele queria, e eu permiti que ele me ensinasse isso, né? Que ele trabalhasse na minha vida, e Deus ele é tão bom que ele não transforma tudo de uma vez, ele vai transformando aos poucos, né? Ele vai fazendo a obra aos poucos, ele vai tirando as coisas que a gente acha, né? O achismo, e vai colocando as coisas Que é o que mais o mundo dá, né? Coloca dentro da pessoa que ela não precisa de nada, de ninguém, não precisa até mesmo de Deus. Não fala com as palavras, mas com as atitudes, né? O mundo coloca muito isso. Na verdade, o nosso inimigo, né? O diabo, o inimigo das nossas almas. Né? E aí quando a gente menos espera, e a gente se vê transformado, né? A gente não consegue mais mentir, nem as pequenas mentiras, né? Que a gente falava, não, mas a gente aprende, ou é sim, sim, ou é não, não, ou dá, ou não dá. Isso é o que a gente aprende, sabe, com a palavra. A palavra, ela preenche a gente de uma forma... Você foi sendo limpa no processo. No processo. Foi sendo purificada, limpa. Até porque Deus, ele me deixou assim, isolada, sozinha, né? Ele me isolou lá naquele... Quanto tempo que você descobriu o câncer até o dia que você falou assim, venci? Quanto tempo foi? Sabe exatamente? Olha, eu descobri o câncer em agosto de 2020, né? Eu cheguei aqui no templo em setembro, no começo de setembro, tanto é que já fez 2 anos. E em 6 meses, eu fiz quimioterapia em 6 meses, mas eu não vou falar 10 meses, eu vou falar 8 meses, eu já tinha vencido o câncer. Menos de 1 ano. O processo se acelerou também, né? O processo acelerou, né? Eu falo isso muito, é quando a gente permite que Deus trabalhe, né? Quando a gente... Eu lembro que você chegou aqui bem magrinha, sequinha, e você chorava todos os cultos. Todos os cultos. Não importa a palavra que saía do altar, você chorava todos os cultos. Todas as noites, eu ajoelhava no tapete do meu quarto, né? Que é o cantinho. Hoje eu oro em cima da cama, mas antigamente eu orava no chão do tapete do quarto. E eu falava assim, Pai, tira disso aqui, Pai. Mas assim, ele não vai fazer essa transformação automática, né? E assim, hoje quando me perguntam, você não queria ter passado? Não, pelo contrário, eu queria ter passado sim. Deixa eu lhe perguntar, você estava sozinha? Sozinha. Veio de uma separação, do casamento? Vim de um término de um relacionamento que acabou, inclusive... A família mora em Alagoas. Minha família mora em Maceió. E você ficava sozinha dentro de uma casa. Sozinha dentro de um apartamento. Sem poder trabalhar. Sem trabalho. Sem força, né? Sem poder fazer nada. Não tinha amigos. Deus, aqueles que se diziam meus amigos, né? Sumiram tudo. Sumiram tudo. Mas é sempre assim. Eles falavam pra mim que eles não sabiam lidar, tipo assim, quando me viram careca, né? E pra mim, eu sempre me aceitei. Sabe, Deus ele trabalha de uma forma que você não compreende. Eu falo, Deus, é isso aqui que eu sou. A presença de Deus, a glória de Deus nos dá assim, tipo uma anestesia que a gente fica tranquilo. Porque sabe que Deus, se Deus está com a gente, não importa o que esteja passando. Não importa o que as pessoas vão achar, sabe? Quando a gente tá na
presença de Deus, quando a gente tem a palavra de Deus e quando a gente exerce essa palavra de Deus, a gente não fica com medo do que o outro vai achar. Deixa eu lhe perguntar aqui, 8 meses você entrou nesse processo, passou no processo, eu sei que 8 meses pareceu uma eternidade, né? Pareceu uma eternidade. Porque nunca passava, Pois é. porque toda prova é assim. Aí você chegou a fazer cirurgias, Fiz. fez quantas cirurgias? Eu fiz uma cirurgia, né, que foi a retirada da mama direita. Fiz essa cirurgia e com 13 dias, pasmem, eu estava aqui. 13 dias. Verdade. 13 dias de... Era tanta saudade, sabe? Da presença de Deus, da palavra. Mesmo você conhecendo a palavra, você não era batizada nas águas. Não. Você batizou aqui, não Eu batizei aqui. Eu batizei aqui. Já batizou assim, sem cabelo, com a Sem cabeça cabelo. totalmente careca. Carequinha. Foi a coisa Ali você estava no processo ainda. Tava no processo, tava no... Na né, quimioterapia, na rádio. Isso. Aí, logo, Deus ele é tão perfeito as coisas que ele faz, que assim, um mês após eu terminar a quimioterapia, um mês certinho praticamente, o hospital me ligou, olha, sua cirurgia saiu. Eu nunca vi, eu ainda não presenciei, eu sei que existe. Nunca vi um processo de câncer tão rápido quanto foi o meu processo. É porque você se deixou ser tratada. Você se jogou nos braços de Deus e falou, ó Deus, agora é com o Senhor. Eu acho que o segredo é esse, para qualquer situação. Aqui pra Deus eu chorava. Aqui pra Deus eu chorava muito. Mas onde eu passei, por onde eu passei nas clínicas de quimioterapia, depois eu fiz radioterapia também depois. E assim, todo mundo falava assim, nossa, como é que você consegue estar tão bem, estar sorrindo? Lá você usava a fé. A fé. Lá você levantava mesmo crendo. Era. Eu acho que o segredo é esse. Alegria, eu passei. Porque assim, alegria. quando você está no particular com Deus, você tem que se derramar mesmo. Falar tudo que você quer falar, falar tudo que você está sentindo. Aí na hora que você vai enfrentar, você fala, não, aqui é diferente. Entendeu? E assim, as pessoas não sabiam lidar comigo. Porque assim, como é que ela tá rindo? Eu falei assim, sabe aquela frase que fala assim, com Deus é diferente? É verdade. Com Deus é diferente. É diferente. Todo mundo vai passar pelo mesmo processo, mas quando você tem Deus, você entrega na mão dele e fala, Pai, é isso. Eu não vou passar triste, eu vou passar com alegria. O que tiver que acontecer, eu vou fazer sorrindo. E assim, é muito gratificante olhar as pessoas e falar, nossa... Essa é a fé, né? A verdadeira fé. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja e ela fica se lastimando, murmurando, chorando, mas não um choro assim para se limpar, mas aquele choro de lástima. Aí Deus olha do céu e Deus fala, não está pronta ainda. Como você chegou pronta, em 8 meses você entrou no deserto, enfrentou o câncer, cirurgias, sozinha. Olha você que está assistindo aí, presta atenção. Sozinha. Às vezes a sua prova está achando grande. Ela estava sozinha dentro de uma casa, porque eu já morei sozinha, eu sei como é triste. Imagina uma pessoa cansada, com câncer, quimioterapia, às vezes também você não tinha força para nada. Não. O trabalho, você trabalhava quando dava. Deus ele me deixou, né, minha amiga, que é aqui, a amiga que eu congrego aqui, que é Tami. Ela ia lá de vez em quando fazer uma comida para mim, me ajudava. Quando ela podia, ela me levava nas quimioterapias, mas a grande maioria das vezes eu pegava Uber, tomava banho, pegava Uber, ia fazer a quimioterapia, voltava de Uber para casa sozinha e ali era 4 dias assim, desligada. Jogada lá. Jogada no cantinho, no sofá, dormindo, porque dá muito sono. Então não tinha ninguém para fazer nada para mim, nem para lavar um prato, para fazer nada. Então assim, Deus ele faz isso, mas ele cuidou de mim. E ele cuida com toda a riqueza de detalhes. Eu não canso de falar, Deus, obrigado por cuidar de mim com toda essa riqueza de detalhes, sabe? E porque eu permiti que ele trabalhasse e ele vem trabalhando na minha vida, assim, que é a coisa mais linda, sabe? As transformações que ele... Deixa eu perguntar, você venceu o câncer, passou o processo, que foi uma eternidade, eu acredito. Sim, pra nós, né? Sozinha, sim, né? Dentro de uma casa, precisando trabalhar. sim. Aí teve ameaças de cortar o benefício. Aí você, o pastor, e agora? Eu falei, vamos orar. Aí eu orava.
Orava, aí liberava INSS. Aí liberava, acontecia lá o milagre e liberava de novo. liberava de novo. E fiquei nessa peleja. Mas não faltou. Nunca Deus foi provendo. foi proveito. E você sempre dizimista, Sempre dizia isso. fiel, mesmo nessa situação. Sim, sim, sim. Sempre, Mas você acreditando